Nesse momento que começou essa epidemia de coronavírus, as pessoas estão ficando bastante preocupadas, algumas até entrando em pânico. E Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês essa experiência para que vocês tranquilizem o coração e saibam que ainda não é o fim de tudo. No dia 11 de março, eu fui ler uma meditação matinal que eu havia ganhado de presente no meu aniversário, e o verso da meditação era esse: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. E eu fiquei feliz de ler esse verso, mas é aquela coisa, quando a gente vê uma vez só, a gente não tem certeza se é Deus falando. Então, geralmente eu passo a ter certeza quando ele confirma, quando vem outra fonte e diz a mesma coisa. E foi o que aconteceu à tarde. Todas as tardes eu ouço alguma pregação, todas não, algumas eu não consigo, mas na maioria das tardes eu ouço alguma pregação. E na tarde do mesmo dia, eu ouvi uma pregação do pastor Luciano Subirá, e era alguma coisa relacionada a removendo a raiz da amargura. Nessa pregação, ele citava o mesmo verso. Aí eu já comecei a pensar, acho que é Deus querendo falar comigo, querendo chamar minha atenção. E fiquei com aquilo no coração, mas não cheguei a conclusão nenhuma ainda. Acho que 3 dias depois, alguns dias não, foram exatamente 3 dias depois, no dia 14, eu fui ouvir outra pregação. Dessa vez foi do pastor, deixa eu recordar o nome dele, não recordo agora, mas depois eu boto na descrição do vídeo. E nessa pregação, enquanto ouvia, eu estava pensando na possibilidade de pedir um sinal a Deus, de que alguém me dissesse esse verso, para eu saber, para eu ter certeza de que Ele ouviu a minha oração. E no exato momento em que eu pensei isso, no mesmo instante em que eu pensei isso, o pastor na pregação falou novamente esse verso: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E na minha Bíblia diz algo semelhante também, só que um pouco diferente. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E foi nessa segunda versão que ele falou na pregação. Então, as coisas se intensificaram em relação a essa pandemia do coronavírus. E teve um dia que eu comecei também a entrar em pânico em relação a isso, de ficar muito preocupada, de ter até vontade de chorar preocupada com isso. Não era pânico, síndrome de pânico, não. Era aquela sensação de preocupação, assim, muito grande. E aí Deus me trouxe à memória isso que tinha acontecido nesse mês. Já tinha começado a acontecer a questão do coronavírus, mas começou a se intensificar, acho que poucos dias depois disso ter acontecido. E quando eu lembrei disso, isso testificou no meu coração, me trouxe esperança de que eu podia ficar tranquila, porque essa pandemia vai passar. Não chegou a hora, isso é um sinal para as pessoas despertarem, para voltarem para Deus, que é o que está acontecendo. Muitos vídeos na internet de pessoas louvando na varanda, pessoas convocando o jejum. As pessoas em casa estão tendo tempo para refletir, para falar mais com Deus. E esse está sendo, digamos assim, um lado positivo de tudo isso. Mas
Não entre em pânico, confie em Deus. Isso vai passar, vai ficar tudo bem. Deus tem planos ainda na nossa vida, está muito perto dele voltar. Eu já fiz um testemunho sobre isso aqui no canal. Vou complementar porque eu esqueci de falar uma outra coisa que aconteceu, que meu esposo teve um sonho também sobre a volta de Jesus na mesma noite que eu tive. Então é muito importante complementar o testemunho sobre isso. Sim, Jesus está perto de voltar, mas ainda não é o fim. Se preparem, fiquem perto dele, busquem a ele em oração, em jejum. Clamem para que essa pandemia passe também. Mas tenham esperança, tenham paz, fiquem tranquilos, está tudo nas mãos de Deus. Ele tem um propósito com isso, mas vai nos proteger, vai fazer isso passar e tudo vai ficar bem. Pelo poder do nome de Jesus, nosso Salvador.